Bom dia a todos, aqui é a Alessandra, eu sou do canal Sonhos Proféticos e eu venho compartilhar com vocês um sonho que foi enviado por Deus para mim e eu quero compartilhar com vocês para que possa estar avivando a fé de vocês e para que vocês possam estar refletindo como está a sua vida hoje com Deus. E eu peço que vocês levem muito a sério esse sonho, porque realmente Deus ele é real, Deus ele é vivo e Deus ele vê tudo que fazemos, né? E sim, ele está preparando um lugar para o seu povo e em breve ele vai estar vindo buscar teu povo, porque foi isso que ele me mostrou no sonho. Eu quero compartilhar com vocês e eu peço que vocês deixem o seu like, se inscrevam no canal e também compartilhem esse vídeo com quem está precisando, né? Ouvir falar um pouco de Deus e que precisa aumentar a sua autoestima, né, e sua fé também. Bom, amados irmãos, o sonho começa mais ou menos assim. Eu estava aqui na minha casa, me deu uma vontade de sair lá fora e quando eu cheguei no meu quintal, eu olhei para cima, pro céu, porque eu tenho essa mania de sempre quando eu tô em casa, às vezes eu saio para fora, a primeira coisa que eu vou olhar é pro céu. E no sonho não foi diferente. Eu peguei, fui lá pra fora, algo tocou no meu coração e eu fui lá fora. E quando saí lá fora eu já olhei pro céu. E quando eu olhei pro céu, eu vi um céu assim muito bonito. Ele tava assim, as nuvens estavam toda branca, parecia algodão, sabe? Um monte de algodão. E branco, branco como a neve. E eu achei muito lindo aquilo. Aí quando eu olhei assim pro lado, eu vi uma bandeja enorme, gigante. Muito, muito grande mesmo. E naquela bandeja tinha um pão enorme, bem grande. E tinha um cacho de uva também, muito grande também. E eu vi lá um galho de trigo dentro da bandeja. E eu vi uma jarra de cristal com, eu não sei se é suco de uva, o que era. Parecia ser um suco de uva. E também eu vi uma taça de cristal. Aí, mas o cacho de uva, amados irmãos, era grande demais, era muito grande. Era lindo de se ver, sabe? As folhas bem grandes assim da ponta. Era sabe, as bolas das uvas, assim, era bem grande. Não era um cacho de uva normal. Eu fiquei maravilhada na hora, quando eu vi aquilo. E aquela bandeja, ela era toda de ouro. Então, assim, ela brilhava muito, sabe? Era um brilho, assim, diferente. Aí, eu olhei e o primeiro instinto meu foi erguer a mão pra cima pra pegar. Mas na minha cabeça, no sonho, eu não ia conseguir pegar. Porque eu tava no chão e a bandeja tava lá, né, no céu, encostada na nuvem. Eu não ia conseguir pegar, né? Mas mesmo assim, eu ergui a mão pra cima, como se quisesse pegar. Quando eu ergui a mão para cima, o meu corpo ele começou a flutuar do chão. Ele começou a subir lentamente e assim eu olhei para baixo e assim na hora eu não senti medo, eu não senti nada. Eu só sentia uma tranquilidade e eu comecei a subir para cima, subir para cima e eu não sentia vento, eu não sentia nada. Eu tava assim normal, simplesmente só subindo. Quando eu tava próxima já da bandeja, a uva ficou maior ainda, né? Quando eu cheguei próxima. E eu fiquei pequenininha perto, né? Sim. Mas mesmo assim eu fui para pegar uma bolinha da uva para pôr na minha boca. E logo que eu fui aproximando a minha mão da bandeja, uma mão bem grande desceu do céu, no meio das nuvens. E ela pegou na minha mão. E quando ela pega na minha mão, ela me puxa para dentro daquelas nuvens. E quando ela me puxa, eu falo que é um pátio muito grande. E naquele pátio ali, é como se fosse um jardim. O chão, assim, não dava para explicar, ele brilhava muito, sabe? E era muito claro, assim, a cor, né, do lugar. E lá na frente a gente via como se fosse um castelo muito grande, gigantesco mesmo, umas colunas enormes. E assim, eu fiquei maravilhada com o lugar. E as plantas eram assim um verde que não dá pra explicar, diferente. Porém, tudo lindo,
Era muito lindo, 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 e tudo brilhava ali, como se fosse cristal, tudo brilhava. E daí eu olhei, eu vi muitas filas de pessoas, homens e mulheres ali nas filas, como se fosse para ser mandada para algum lugar, sabe? Era muita, e todas elas. E assim, quando eu atravessei a nuvem, assim, instantaneamente minhas vestes mudou. Eu tava com uma batina, um vestidão assim longo, e que tampava meus braços, meu pescoço, e tampava meus pés. E aquele vestidão branco, todas as pessoas que estavam naquela fila, eles estavam com a mesma roupa, todos de roupa branca. Só tinham, eu falo que são os anjos que estavam ali, ordenando, né, as filas. Somente eles estavam com a roupa diferente. A roupa deles era também vestidão bem longo também, porém era como se fosse aqueles linho cru, né, bem clarinho. E eles usavam cinturões, né, a cintura, e no peito descia faixas, né, atravessada ali, como se fosse marca de uma patente mais alta. E eles só davam risada e conversavam com as pessoas ali, né, para pessoas ficar na fila, mas assim, com muita tranquilidade, sabe, amor. Você via que era tudo diferente. E eu fiquei, sabe, espantada quando eu me vi naquele lugar, porque era tão lindo. E eu pensava, na minha cabeça eu falava, nossa, eu quero ficar aqui, eu não quero voltar mais, porque aqui é muito lindo. E eu me sentia tão bem ali, uma paz tão grande. E eu tava me sentindo assim, tão, sabe, realizada ali naquele lugar, que eu não queria. Eu sentia amor, eu sentia carinho, tudo que era de bom você sentia ali. E eu não queria vir embora. E nisso minhas filhas veio correndo pra mim, gritando, mãe, mãe, mãe. E a hora que eu olhei, minhas filhas, espantei e falei, nossa, vocês estão aqui? Aí ela falou assim, nós estamos, mãe. Aí eu falei assim, nossa, que bom. Aí ela falou assim, mãe, só que eu não vou poder ficar muito tempo aqui, minha filha mais velha, porque aquele moço ali mandou eu ir para aquela fila ali, que ficava na minha frente, essa fila. Aí eu falei, então tá bom, filha, se ele mandou, pode ir. Aí a outra caçula falou, não, e aquele outro mandou eu ir na fila de lá, mãe. Aí a gente só quer dar um beijo na senhora. Aí deu um beijo e foram cada uma para uma fila. E eu confesso para vocês que na hora nem medo eu senti, sabe, de soltar elas. E olha que eu sou uma mãe assim, que totalmente coruja, totalmente não desgrudava das minhas filhas para nada. E ali eu senti assim uma paz tão grande que eu falei para elas, pode ir, vai, como se elas estivessem totalmente seguras. E elas foi cada uma para sua fila, e eu fiquei ali parada. Eu não sabia, sem reação, né? Porque eu tava num lugar que estranho pra mim, e ao mesmo tempo eu tava amando, tá? Mas eu não sabia pra onde, que fila que eu ia. E eu olhei pra trás de mim e eu vi 4 homens em pé. E quando eu vi esses 4 homens em pé, veio um desses anjos, né? E falou pra mim assim, você vai nessa fila aqui, onde tá esses 4. Aí eu falei, tá bom, né? E fui. Aí fiquei lá atrás, né, do 4º homem. Mas na minha cabeça eu fico pensando assim, mas poxa vida, por que mandaram eu pra essa fila só com 4? Com aquelas filas enormes, gigantes lá, porque só a minha tem 4 homens. E entre esses 4 homens, quando eu falei assim, por que me mandaram nessa fila? Eu comecei a ouvir uma voz. Uma voz no meu ouvido veio bem baixinho. E essa voz falou pra mim assim, olha, seja como Samuel. Aí eu peguei, não entendi nada. Comecei a procurar quem tava falando comigo. E não tinha ninguém ali perto de nós. Daí a voz foi aumentando, seja como Samuel. E daí ela de novo, seja como Samuel. E repetindo várias vezes no meu ouvido, seja como Samuel. E daí eu falei pro homem que tava na minha frente, falei, você escutou essa voz? Ele falou, não, eu não escutei nada. E a voz foi ficando cada vez mais alta, gritando assim no meu ouvido, seja como Samuel, seja como Samuel,
seja como Samuel, seja como Samuel. E repetia, seja como Samuel, seja... Aí quando chegou aquela voz de trovão, bem alta mesmo, seja como Samuel, eu acordei. Eu acordei e um pouco frustrada acordei, sabe? Porque eu não queria voltar, vou falar bem pra vocês, eu não queria voltar. Aí eu comecei a olhar pro lado, eu tava bem suada, né? Quando acordei. E daí na mesma hora que eu acordei, eu falei, Senhor, mas por que seja como Samuel? Por que desse sonho? Fala comigo, Senhor, porque não tô entendendo por quê. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, com aquela pergunta pra Deus, o que ele queria dizer, seja como Samuel. E por que daquelas filas, né, de pessoas. E daí o Senhor falou pra mim, ele falou assim, o Espírito Santo, né, eu quero que você seja como Samuel. Eu falava com Samuel de madrugada, e quando eu chamava o Samuel, eu falava assim, eis-me aqui, Senhor. Eu quero que você seja como Samuel. Eu quero poder falar com você. Eu quero que você me busque mais na madrugada, que você ore mais, e que você tenha mais comunhão comigo, mais intimidade. E eu, como se fosse um profeta, né? Uma profeta de Deus. E assim, eu vi que eu era diferente, porque Deus, ele teve um cuidado tão grande que ele me colocou entre 4 pessoas. Então assim, eu era uma pessoa especial para Deus. E aquelas pessoas também que eu vi ali, eu pude ver os santos, né? Os salvos, todos ali naquela fila. Então assim, foi muito lindo, sabe? Ver os irmãos ali. E assim, era muita gente. E tudo de branco, né? Esperando, né? Acho que para ser levado para dentro daquele palácio gigante. Então assim, foi um sonho maravilhoso. E eu falo para vocês, amado, da mesma forma que Deus, ele entrou em meu sonho e ele pede para que o povo ore, para as pessoas orar, para as pessoas buscar mais, para as pessoas terem intimidade com Deus. Não importa onde você esteja, se você está no seu trabalho ou se você está, fale com Deus, né? Você está fazendo comida, fale com Deus. Você está lavando uma louça, uma roupa, fale com Deus. Se você está no ônibus, leva sua mente a Deus, converse com Ele. Deus, ele quer ter intimidade. E Deus, ele, por experiência própria, eu tenho com Deus. Quanto mais você ora, mais você busca, os seus dons são revelados. E mais o Senhor, ele começa a te usar. E mais coisas Deus começa a mostrar para você. Porque Deus, ele começa a derramar o seu azeite sobre o teu filho. E ali, ele começa a mostrar, ele começa a falar o que ele quer de nós, o que temos que fazer, como temos que... Então assim, é maravilhoso. E Deus ali, ele me provou naquele sonho que realmente ele está preparando um lugar pra gente estar preparado, sabe? Ele me levou lá para ver. Então assim, já está preparado o lugar. Quando ele fala, eu vou preparar um lugar para o meu povo, realmente Deus já está preparando, já preparou. Tanto é que ele está voltando para buscar a igreja, buscar o seu povo. Então assim, não deixe que nada neste mundo corrompa, nada faça com que você perca a sua coroa e afaste você de Deus. Então que esse sonho que eu estou compartilhando com vocês venha aumentar a fé de vocês e para que vocês venham orar mais, ter mais intimidade com Deus, entregar mais seu coração a Deus, porque esses serão salvos. É esses que estavam ali naquela fila, né? E eu espero, em nome de Jesus Cristo, que vocês estejam naquela fila que eu vi, porque vocês vão ver que o lugar lá é muito melhor. Essa terra aqui não é nada do que Deus tem preparado pra gente. Então, sim, vale a pena dizer não aqui e ser salvo, porque Deus tem muito melhor para nós. Que Deus abençoe o seu dia e que venha ter muita bênção na vida de cada um de vocês. E aguarde o próximo vídeo. Em nome de Jesus, Deus abençoe cada um de vocês.